estamos pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos permita trazer nesta noite a mensagem que normalmente a espiritualidade terá programado para o nosso ambiente. Há uma informação interessante da doutrina espírita através da psicografia de Chico Xavier. São vários os textos, mas tem dois textos fundamentais dizendo a respeito do Natal. O Natal na Terra inteira. O Natal foi inversado, não é só no Brasil, não é só na nossa região. É uma época em que Jesus volta ao ambiente da Terra. Jesus é o organizador espiritual, o diretor espiritual do nosso planeta desde a sua formação. E ele, então, nesse período, acompanhado por uma pleiade de espíritos superiores, um conjunto de espíritos, ele retorna à Terra. Nós vamos ver exatamente como isso se dá. Dimensão do Espírito. Qualquer que seja o pensamento religioso, nesse período a Terra se envolve num clima de muita harmonia, de muita presença espiritual, qualquer que seja, a união da família, porque nós vemos num livro chamado Livro da Esperança. Há dois livros da psicografia do Chico que comentam o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro da Esperança é um deles, foi lançado no centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1964, em Uberaba. E ele tem uma mensagem lá, falando a respeito da família na Terra. E falando da família na Terra, ele nos informa a respeito dos filhos. A formação da família é por essa repetição de encarnações que nós nos organizamos através da reprodução da espécie. São criaturas que nascem de novo e nem sempre na mesma posição. Há posições em que filhos aparecem na posição de pais, filhos de outra época na posição de pais e vice-versa. E lá, nessa mensagem de Emmanuel, fala que há duas espécies de filhos. Nós temos os filhos credores no lar e temos os filhos apoio da alma. Esse período de Natal é um período de muita reflexão a respeito dessa nossa anterioridade, da nossa atualidade e do nosso futuro. Porque Deus realiza o aperfeiçoamento do ser humano através do ser humano. Ele conta com esse trabalho das criaturas na Terra para esta aproximação do ponto de vista espiritual. Eles dizem assim, aproximação no campo de nós mesmos. Que campo seria esse? O campo vibratório. Porque há criaturas que se aproximam no primeiro contato, na primeira realidade da aproximação. Nós lançamos um olhar para uma criatura que nunca vimos viajando para algum lugar do mundo e nos desperta uma profunda simpatia. Uma criatura, um ser humano, seja uma pessoa do nosso próprio sexo ou do sexo oposto, isso não interfere. É uma outra realidade que revela exatamente uma aproximação vibratória no campo da vibração espiritual. Muito bem. Então, o que nós estamos vendo é que a presença de Jesus na Terra é uma realidade nesse período do Natal. Ele estaria em paragens superiores. Há artistas na Terra que captam durante o sono, imagens que nos envolvem aqui, imagens dos nossos pensamentos, das nossas preocupações. Isso
formam verdadeiros padrões de imagens do mundo espiritual, como se nós estivéssemos revelados numa tela de cinema ou numa tela de televisão, ou mesmo no computador. Esta é uma imagem que algum artista teria buscado em algum lugar no mundo espiritual, e é realmente uma verdade que nos envolve nesse período. Criaturas da Terra divulgam o Evangelho e trabalham nessa atividade. Tem esse encontro com Jesus, esse abraço extraordinário que é uma realidade. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos ver esse mensageiro aqui primeiro, depois nós vamos ver o mensageiro da noite, que é o nosso queridíssimo Raul Teixeira, através da mensageira Teresa de Brito. Muito bem, esse é um retrato do Chico de 1949. E o Chico que tinha nessa época 39 anos de idade. E ele teve já nesse período da psicografia da famosa obra de André Luiz. A famosa obra de André Luiz são 13 livros. Começa com o Nosso Lar e termina com A Vida Continua. O Nosso Lar vai para os mensageiros, e os mensageiros para missionários da luz, de missionários da luz para obreiros de vida eterna, que é esse livro aqui. Obreiros de vida eterna. Na psicografia do Chico nós estamos falando de textos da psicografia do Chico que fala que Jesus volta à Terra. O capítulo 1 desse livro traz a presença de um mensageiro espiritual, a que eles dão o nome aqui nesse livro, como sendo Albano Metelo. O Albano Metelo era uma criatura conhecedora da doutrina espírita, ou conhecedora do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que não deixa nenhuma dúvida a respeito de quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde nos destinamos. Então, que é a nossa existência, que é a nossa convivência na Terra, porque estamos passando por aqui. A encarnação das criaturas se dá apenas no planeta Terra, quando apenas o nosso sistema que é a Via Láctea, nós temos cerca de 200 milhões de sóis parecidos com o nosso. Não são 200 mil, não. 200 milhões de sóis. Todos eles rodeados de planetas. Será se nesse universo tão intenso, tão profundo, apenas a nossa Terra tivesse a vida que nós estamos contemplando aqui agora? É claro que nós encarnamos adultos. Todos nós que aqui estamos já teremos vivido além da Terra e voltado a viver aqui. Muito bem. Então, Albano Metelo, sabendo dessa realidade do progresso espiritual, ele nos conta no primeiro capítulo desse livro, exatamente na sua abertura, que ele desejava obter a autorização que ele pudesse levitar algum dia na vida para alcançar os páramos celestiais, onde está permanentemente o governador da Terra, rodeado de mensageiros que realizam o seu trabalho de educação das almas através da irradiação do bem. Muito bem, ele disse então, ele passou a saber que teria que renunciar, buscando lá o texto do Evangelho, dizia que quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e depois vem e segue-me. Muito bem. Ele disse então que ele procurou renunciar a si mesmo, realizar todo o trabalho da caridade que lhe fosse possível, enfrentando todas as intempéries do mundo, porque ele sabia que essa era a realidade da vitória. Até que depois de muitos anos, depois de muito tempo em repetidas encarnações, foi-lhe dito nessa encarnação a que ele faz referência aqui, que ele estava qualificado para aquela viagem, que poderia se preparar. E depois de um determinado momento de reflexão, ele faria uma oração, sentiria que estivesse pronto para ascender a uma outra realidade espiritual em direção aos mundos superiores, para encontrar exatamente as paragens onde estaria Jesus. E era numa noite de muitas claridades à sua frente, quando ele começou a subir. Quando ele estava saindo já do envolvimento vibratório da Terra, ele conseguiu vislumbrar uma caravana inteira que vinha em sentido contrário. Era uma caravana
caravana de seres iluminados. E no meio deles havia uma enorme estrela, uma estrela mais brilhante do que o nosso Sol, uma estrela de radiação infinita. Muito bem. E ele se deteve à margem do caminho, para verificar aquela caravana passar. Enquanto a caravana passava, ele começou a perguntar para aquelas criaturas que acompanhavam aquela caravana o que estava se passando. E elas informaram para ele que aquele era o período do Natal. Jesus estava vindo em direção da terra, junto àquela comunidade de espíritos, e exatamente para realizar na face da terra uma asepsia vibratória, porque às vezes são as nossas inclinações inferiores que nos impedem de nos aproximarmos da nossa própria família, para conversarmos, para trocarmos ideias, para falarmos dos nossos projetos, porque estamos juntos aqui, o que deveremos fazer de melhor para nós todos realizarmos aquilo para o que fomos encarnados. Muito bem, meus irmãos, ele então percebeu que a questão não era o dinheiro lá, mas realmente de voltar aqui, porque aqui era o ponto de trabalho de cada um de nós para realizar em favor dos outros a nossa própria redenção espiritual. E ele, então, assim, com aquela vergonha de ter querido subir lá em cima para o serviço que lhe competia estar em equipe, ele compôs a equipe de volta, pediu autorização para voltar naquela equipe à face da terra para realizar esse trabalho de aproximação das criaturas entre nós. O outro tema, o outro texto que nos fala, é uma mulher que nasceu numa cidade de São Paulo. Interessante, a cidade em que ela nasceu se chama Amparo. E ela, uma grande professora, foi para a capital, para a cidade de São Paulo, trabalhou a vida inteira e desencarnou lá em São Paulo, teve uma família numerosa, casou-se, teve filhos, e sempre foi professora, uma professora que educava também o coração. Quando ela chegava numa sala de aula assim, aproximava o mundo, as criaturas queriam abraçar aquela mulher. E ela, então, quando desencarnou, ela foi sepultada em São Paulo, num cemitério chamado Consolação. Ela nasceu no Amparo e foi sepultada na Consolação, a nossa poetisa. E ela nos fala exatamente dessa questão da volta no período do Natal, desenhando para a nossa compreensão o que é o Natal. Ela descreve com uma perfeição extraordinária essa questão do Natal. E ela conversa conosco assim: Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo à escuridão. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora de volta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue a lei. Mas se reparas lá fora, no vulto que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces angustiadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando os pequeninos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz aos céus, roupa aos nus. Anjo do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte a alegria que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E nas glórias do caminho dos teus gestos redentores, lembrarás por onde fores que o Cristo nasceu, sei lá. Então ela está dizendo assim: é Jesus que volta entre pedestres sem nome. E quando eu fazia essa pesquisa já tempos atrás sobre esse tema, eu descobri que em Belo Horizonte tem uma rua com o nome de Rua dos Pedestres Sem Nome. Nunca indaguei, mas com certeza foi alguma criatura
que abraça a doutrina espírita, que sugeriu à Câmara Municipal lá da capital mineira de nominar uma das ruas da periferia de Belo Horizonte de rua de pedestres sem nome. São aquelas criaturas que caminham pela terra sem serem conhecidas das criaturas da terra, mas conhecidas das criaturas do mundo maior. Porque o sofrimento não é uma indicação de inferioridade, costuma ser uma oferta para os corações intimorados, corajosos, aqueles que aceitam enfrentar o testemunho para através dele, guindar pontos mais altos, fazer brilhar dentro de si mesmo a luz, como recomendou Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos ver a descrição dos mensageiros a respeito da presença de Jesus. Se ele está na terra, em que lugar Jesus se encontraria? Nós poderíamos dizer que ele tem o dom da ubiquidade, o Espírito perfeito, que seria o dom de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como acontece com o Sol. O Sol é uma estrela só, mas ela se irradia por toda a superfície da Terra. E a sua luz se estende também além da própria Terra, como acontece. Essa moça aqui é uma moça nascida no Nordeste brasileiro, na mesma origem do professor Adolfo Bezerra de Menezes. E ela se chama Francisca Clotilde Barbosa Lima, uma moça extraordinária. Isso é um retrato de um século atrás. Naquela época a fotografia não era tão perfeita como hoje, mas revela aqui um olhar profundo desse espírito encarnado aqui. Uma moça tão jovem que conversa conosco a respeito da presença de Jesus, aonde Jesus está, e ela diz a respeito disso. Falando da noite de Natal, a noite quase gelada, Mariazinha é a menina de outras noites que tem toxicania. Quis-os longe, quis-os perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete: Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai. Sozinha, sem mãe que a beije, menina triste sem pai. Aqui e ali pede pão, está faminta e doente. Vadia, fuja depressa, é o grito de toda a gente. Menina ladra, outros dizem: fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer, então, a pobre falou contente: queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo, ele afirma: olhos em luz. Sou seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. A pequenina encantada, toda de imensa alegria, pôs a cabeça cansada no seio que lhe estendia, e dormiu vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, bem cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve, a menina estava morta. Essa é a presença de Jesus na terra, entre os pedestres sem nome, entre as crianças desamparadas, entre aqueles que necessitam da assistência da caridade. E Jesus sempre espera que nós façamos isso. Nessa mensagem da Francisca Clotilde, nós observamos que aquela menina era escorraçada em vez de ser amparada, protegida pelos corações humanos. E Jesus veio então
fazer aquilo que as criaturas humanas deveriam fazer e não faziam. Muito bem. Esse é o José Raul Teixeira, professor de física do Rio de Janeiro, que conheceu a doutrina na sua primeira mocidade, de pós-graduação estrito senso, um homem muito estudioso e festejado nos campos da ciência, médico psicógrafo, extraordinário médico psicógrafo, além de um grande orador internacional, já visitou todos os países da Terra, professor Raul Teixeira. E ele, então, entre os muitos livros psicografados, tem um livro que é estudado aqui no Casa Grande. Atualmente esse livro é estudado aqui, falando a respeito da vereda familiar. Esta é uma edição igual a que nós temos aqui, mas a edição nova do livro dele, José Raul Teixeira, a edição nova do livro é uma edição com capa diferente. Se você for procurar hoje a capa desse livro Vereda Familiar, é essa capa aqui, uma capa da nossa atualidade. O texto é o mesmo texto. Tem 34 lições. A lição de número 34 é a conversa da nossa noite chamada Natal no Lar. E é o texto que nós temos aí exatamente dessa presença dos mensageiros espirituais aqui junto de nós. Nessa mensagem extraordinária, começa dizendo lá o Espírito, esse Espírito extraordinário, que veio manifestar-se sobre o Natal através do nosso José Raul Teixeira, e deixou essa mensagem extraordinária, dizendo assim: ao envolver-se a terra nos aromas que anunciam o Natal de nosso Jesus, embora todos os episódios que tentam abafar o seu fulgurante significado, pensamos uma forma suave e doce de relembrar o sublime berço na intimidade do próprio lar, no aconchego dos seres amados. Coisa interessante. Teresa de Brito, uma mensageira espiritual, nos portanto, que vida espiritual se preocupa com essa realidade. Olha lá. Ao envolver-se a terra, então, significa que a terra se envolve nos aromas que anunciam o Natal de nosso Jesus. Aroma seria uma percepção do nosso olfato. Na verdade, quando a gente fala de Sheila, sempre que se fala de Sheila, exala-se um perfume extraordinário. Uma mulher Sheila aparece aqui na casa do Casa Grande, em todas as casas, mandando isso. Tá? Muito bem. Nós, então, vemos que nesse período do Natal, no lar de cada criatura, nós vamos ver o envolvimento do nosso próprio planeta, dos aromas que anunciam essa festa do coração de Jesus, da presença do Cristo entre nós. Embora todos os episódios que tentam abafar o seu figurante significado, significa que a Terra ainda tem os adversários da luz. Que adversários são esses? São criaturas eternamente voltadas para o mal? Não. Nós já fomos assim. Muitas vezes estamos aqui hoje não como os melhores, mas como os mais necessitados, e por isso nos foi oferecida essa doutrina extraordinária, que é o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Então, o que nós vamos fazer? Vencer as barreiras, os episódios que tentam abafar o fulgurante significado do Natal. Esses episódios são muitos. Pensamos, então, dizem eles, numa forma suave e doce de relembrar o sublime berço. Jesus nasceu, sei lá, dizia lá a Irene Souza Pinto, aquela mulher que falava lá, falei que ela nasceu em Amparo, e o corpo dela foi sepultado num cemitério chamado Consolação. Chamava-se aquela mulher, se chama também Irene Souza Pinto, poetisa extraordinária. Tá? No cemitério dela tem lá um epitáfio famoso lá chamado O Último Desejo. Os filhos mandaram gravar isso em metal precioso e colaram isso no túmulo da mãe lá. Tá o orgulho que os filhos, orgulho construtivo, tá? Que os filhos têm dessa mulher, gerou a vida deles e educou a família dela, como sendo toda a família de São Paulo, capital de São Paulo, 20 milhões de habitantes. Então, na intimidade, relembrar o sublime berço na intimidade do próprio lar. Falar do Natal, falar de Jesus junto de nós. No
aconchego dos seres amados, filhos, esposos, pais, avós, mães, primos. Essa reunião extraordinária que a gente, às vezes, nunca percebeu como é que a gente realiza, mas há uma realidade nova a falar do nosso sentimento de ordem espiritual, nossa percepção extrasensorial. E continua a Teresa de Brito falando lá, pelo nosso queridíssimo Raul Teixeira, pelas mãos dele. Envolvidos na alegria verdadeira que o divino amigo nos traz, poderemos reunir os familiares sob a égide da excelsa evocação e concílio. A natureza nos convoca, as flores, a música, ambiente, por toda parte a gente escuta música natalina tocando. Preparar a casa com flores de ternura nos vasos enternecidos dos corações. Trocar os mimos do afeto espontâneo, da confiança recíproca, do equilibrado entusiasmo da cooperação fraterna. E tantos outros guardados nas brilhantes embalagens da sinceridade. Refletamos sobre cada uma dessas informações. Envolvidos na alegria verdadeira que o divino amigo nos traz, alegria verdadeira, esse adjetivo verdadeiro, significa que pode haver outro tipo de alegria que não seja verdadeira. Essa de que fala o Natal de Jesus é a alegria verdadeira que o divino amigo nos traz. Então, nesse quadro de sentimento, poderemos reunir os familiares sob a égide da excelsa evocação, essa evocação de Jesus nos convoca sempre para um momento de reflexão interior. Começa com a oração. Se nós pudéssemos, ao abrir uma noite de Natal com a nossa família, pudéssemos fazer essa oração, seria o ideal de exatamente a presença dos nossos familiares do mundo maior, porque eles nos falam de uma outra família, a família universal, a qual dentro de certo tempo nos reuniremos todos. A nossa grande família chamada família universal. Preparar a casa com flores de ternura. Coisa interessante a gente pensar na tessitura de uma nuvem suave. Preparar a casa com flores de ternura nos vasos enternecidos dos corações, como se nós estivéssemos abrindo nosso coração como se fosse um lugar para regarmos ali flores perfumadas. Trocar os mimos do afeto espontâneo e as ofertas dos presentes mesmo, da confiança recíproca, do equilibrado entusiasmo, da cooperação fraterna e tantos outros guardados nas brilhantes embalagens da sinceridade. Coisa interessante, falou da alegria verdadeira lá em cima, e aqui nos fala da sinceridade, guardados esses mimos, tá? Nas brilhantes embalagens da sinceridade. Se uma pessoa pudesse ser vista do ponto de vista espiritual, todos esses quadros se revelariam da sua própria presença material. Isso se expandiria no coração de cada criatura. Esse sentimento ele se tornam imagens brilhantes e perfumadas. E ele continua dizendo ainda: poderemos enaltecer o clima de entendimento e de maturidade que nos permite, em família, o carinho sem apego. Pois essa questão do carinho sem apego, os cuidados sem posse. Entendeu? Cada criatura ela é um universo. Os filhos estão sendo colocados aos cuidados do pai, porque nesta fase da encarnação eles são mais suscetíveis de receber e absorver as influências dos incumbidos de educá-los. Isso é uma resposta dada por Allan Kardec na questão 383 do Livro dos Espíritos. É uma questão utilizada pelas nossas evangelizadoras para a construção, nas casas espíritas, das aulas de evangelização espírita cristã. Então, carinho sem apego, cuidado sem posse, a participação consciente, construindo e ampliando vinculações que o tempo consagrará. Pois essa questão das vinculações que o tempo consagrará. Entoar os cânticos da harmonia nas pautas de real contentamento, pelas bênçãos da vida, sistemizando as emoções do coração com acordes de felicidade.
felicidade de uma família reunida nesse quadro aqui é uma melodia incontestável, cheia de emoção, cheia de felicidade. Reunida a equipe familiar, após tantos e felizes toques de amor, nos prepararemos para orar ao excelso lugar. Então aí nós estamos vendo a oração. Podemos começar com uma oração depois da nossa ceia. Nós vamos então voltar a fazer aquela oração para todo mundo reunido naquele contato vibratório de uma aproximação do campo de nós mesmos, aproximação vibratória. Orar ao excelso lembrado de Jesus, dizendo-lhe, conversando com ele, dizendo-lhe da nossa gratidão sem limite, e mirando em redor de nós a família ampliada da humanidade. Coisa, a família humana, capítulo do Evangelho, nos fala exatamente dessa família humana. Quando fala da lei de amor, fala dessa humanidade. Amar no sentido profundo do termo. É o homem compreender a existência dessa família humana, a qual ele se reunirá dentro de um certo tempo, em mundos mais adiantados. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da lei de amor. Então, a família ampliada da humanidade, essa gratidão sem limite, mirando em redor de nós a família ampliada da humanidade, estendendo os nossos laços de simpatia para aquelas criaturas sem nome de que nos falava Irene Souza Pinto, batida por drama e dores indizíveis por essa terrível consumição de violências dessa gratidão humana. Batida com esse drama de dores indizíveis, por essa terrível consumição de violências, envolta em lágrimas, sem identificar o caminho da venturosa libertação, diremos a eles então. É uma sugestão da Teresa de Brito a respeito da oração que nós poderemos fazer nesse momento da nossa noite de Natal. Cristo de Deus é apenas uma sugestão desse Espírito extraordinário que foi motivo de reflexão nessa casa aqui durante todo o ano. Os dias da semana em que esse trabalho era realizado aqui, era um trabalho com cada texto, com cada palavra dessa mensageira do alto. Cristo de Deus, permite-me o dom de amar, servir e passar. Quer dizer, cada um de nós está conversando com Jesus na nossa primeira pessoa aqui no singular. Permite-me o dom de amar, servir e passar, seguir adiante, passar aí. A fim de que, no lar do mundo, qual é o lar do mundo? É o lar dos que existem. Lá, em toda parte, a criatura sem lar. Lá, a mensageira nos lembrava que Jesus nasceu sem lar. A fim de que, no lar do mundo, eu possa agir com a devoção com que vibro junto aos mais chegados ao meu coração. E que nesta noite de celestes resplendores de alegria, eu te possa entoar os hinos de verdadeira e pura fraternidade. E, ano após ano, dia após dia, falar dos homens, irmãos e amigos, apoios e guias uns dos outros. É claro que quando se fala aqui a palavra homem, significa espécie humana, as mulheres também. Enquanto aguardamos os tempos em que todos louvarão a Deus nas alturas celestiais, vivenciando na terra mais luminosa, boa vontade. Lembrando aquela mensagem lá: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tem algumas mensagens nos Espíritos que nos chamam a atenção. Algumas delas, às vezes, podem até nos incomodar, mas essa mensagem nos fala. Um deles, um poeta muito conhecido aqui na nossa região, tá? Ele era ligado a viajantes, os viajantes de laboratório, que aparecia por todo lado, tá? Era um poeta interessante, chamado Cornélio Pires.
E o Cornélio Pinto nos conta uma historinha que fala a respeito do Natal, que também para a nossa reflexão. Ele diz assim: no Natal, minha Luzia da Portela pôs um peru debaixo da bacia para comer nas horas de alegria, mas em sonho o peru falou com ela: minha Luzia, não corte a minha goela. Quero lembrar Jesus na estrebaria. A senhora me mate no outro dia, não me ponha no forno ou na panela. Minha Luzia acordou no sono pronto. Deu branco. Fez almoço pequeno, tudo pronto, só mandioca, chuchu e broco quente. Quando o patrão pediu o peru no prato, ela disse: hoje eu morro mais no mar. Esse bicho é de Deus, que nem eu. Coisa interessante essa questão do peru do Natal. É uma mensagem que veio pela fotografia do nosso filho. E agradecendo as bênçãos dessa noite de estar aqui nesse momento tão feliz para o meu coração de vir nesse período do Natal, receber, não ofereço nada e recebo tudo nesta casa. Eu levo comigo um painel de vibrações que eu não consigo agradecer o meu retorno para o meu nível místico. Eu quero dizer, os Espíritos, amor mensageiro que nos ensina a conversar com a natureza, falando com a natureza, e começa conversando com o Sol. Um dia perguntei ao Sol: que fazes para fugir do eterno alvorecer? O arco divino replicou, brilhando: ajudar e esquecer. Interroguei a árvore: que fazes para florir, amar e frutecer? Ela, embora ferida, falou: calma, ajudar e esquecer. Interroguei depois o pão: que fazes para ser vida e bênção do beber? O pão amigo acrescentou sereno: ajudar e esquecer. E disse a fonte límpida: que fazes para dar-te a renúncia por prazer? Atada ao sol, resumiu cantando: ajudar e esquecer. A própria terra consultei: que fazes para tudo alentar e refazer? Maternalmente replicou bondosa: ajudar e esquecer. E ele termina o mensageiro chamado Osório Paz, no livro Antologia dos Imortais. Ele termina fazendo uma conclamação a nós. Ele diz assim: alma, se buscas a ascensão sublime, na luz do amor sem nunca esmorecer, guarda o lema da vida em toda parte: ajudar e esquecer. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Lembrando, Kardec reflete o Cristo. Muita paz no coração de Deus. A paz estava aqui. Chamar com o braço, vou deixar o som, vou deixar o som.